a origem do sistema financeiro e a evolução das moedas. Nos primórdios da civilização, a humanidade vivia em pequenas comunidades, onde as trocas comerciais não envolviam moedas ou intermediários. Este modelo econômico é conhecido como escambo e foi a primeira forma de negociação entre as pessoas. Imagine um ferreiro que habilidosamente fabricava ferramentas e armas. Ele precisava se alimentar, mas não tinha um sistema monetário para comprar comida. A solução? Trocar suas ferramentas por alimentos diretamente com os agricultores locais. Assim, o ferreiro fornecia uma enxada e, em troca, recebia uma cesta de frutas e hortaliças. Esse sistema foi amplamente utilizado por milênios. As civilizações antigas, sem bancos ou dinheiro, dependiam do escambo para obter bens e serviços. Porém, havia um problema significativo. O desejo dos envolvidos na troca precisava coincidir. O agricultor nem sempre precisava de uma nova ferramenta, enquanto o ferreiro precisava de comida constantemente. Além disso, a praticidade do escambo diminuía à medida que as sociedades se tornavam mais complexas, com mais especializações e necessidades diversificadas. Com o tempo, as civilizações começaram a perceber que algo padronizado, aceito por todos, facilitaria as trocas. Foi aí que surgiram as primeiras moedas. Na região da Lídia, no século VI a.C., surgiram moedas de ouro e prata que possuíam um valor intrínseco e permitiam que as transações fossem realizadas de forma padronizada. Essas moedas traziam uma grande inovação, pois resolviam o problema do escambo, oferecendo um valor comum a todos os produtos e serviços, tornando o comércio muito mais eficiente. A criação das moedas não foi apenas uma evolução comercial, mas um marco na história da economia mundial. Com elas, os mercados começaram a se expandir, e as pessoas não precisavam mais alinhar seus desejos para realizar trocas. Agora, um agricultor poderia vender suas frutas em troca de moedas, e com elas, comprar ferramentas, roupas ou o que quer que precisasse. Essa foi uma grande revolução econômica. Quando olhamos para o Brasil, percebemos que as moedas foram introduzidas com a chegada dos colonizadores portugueses, no século X. Antes disso, o escambo também era amplamente praticado pelas populações indígenas. No entanto, a colonização trouxe consigo as moedas europeias, que gradualmente substituíram o sistema de trocas. Mesmo assim, por um tempo, mercadorias como açúcar e fumo continuaram a ser usadas como moeda de troca, especialmente nas grandes plantações do Brasil colonia. Essa transição para um sistema baseado em moedas foi um passo fundamental na história econômica da humanidade, mas também abriu caminho para o surgimento de algo ainda mais impactante: os bancos. Com a criação de riquezas em formas de moedas, surgiu a necessidade de um local seguro onde essas riquezas pudessem ser armazenadas. E assim começaram a surgir as primeiras instituições bancárias, que, ao longo dos séculos, moldaram a economia mundial como a conhecemos hoje. O surgimento dos bancos e a criação do dinheiro a partir do nada. Com o avanço da utilização de moedas, tornou-se claro que as pessoas precisavam de um lugar seguro para armazenar seus bens de valor. Imagine viver em uma época onde guardar grandes quantias de ouro e prata em casa era perigoso e inseguro. Foi nesse contexto que, no início do século Percy, na Itália, nasceu o Banco de San Giorgio, em Gênova. Fundado em 1407, esse banco foi um dos primeiros do mundo a oferecer serviços financeiros como depósitos, empréstimos e câmbio de moedas. Esse modelo inicial de bancos mudou completamente a forma como as pessoas lidavam com suas riquezas. Pela primeira vez, elas podiam confiar em uma instituição para armazenar suas economias com segurança, enquanto ao mesmo tempo tinham acesso a serviços que facilitavam suas transações comerciais. Porém, o que poucas pessoas sabem é que os bancos não funcionam apenas como um local de armazenamento de dinheiro. Eles têm o poder de criar dinheiro a partir do nada, e fazem isso utilizando o sistema de reserva fracionária. Mas o que é esse sistema? Vamos entender de forma simplificada. Quando você deposita R$1.000 no seu banco, ele não mantém esse dinheiro guardado integralmente. Na verdade, o banco é obrigado a manter apenas uma pequena fração desse valor em reserva. No Brasil, essa fração pode variar entre 10% e 25%, mas, para fins de exemplo, vamos usar o percentual de 10%. Isso significa que se você depositar R$1.000, o banco manterá R$100 em reserva e emprestará os outros R$900 a outra pessoa. E essa pessoa, por sua vez, pode depositar esses R$900 em outro banco, que manterá apenas R$90 em reserva e emprestará o restante, e assim por diante. Esse processo permite que o banco multiplique o dinheiro que tem em mãos, criando uma quantidade de dinheiro muito maior do que a depositada originalmente. Esse fenômeno é o que chamamos de multiplicação de crédito. Com isso, o dinheiro que você deposita no banco está sendo emprestado a outras pessoas, ao mesmo tempo que continua disponível para você retirar quando quiser. A ilusão é que o dinheiro ainda está todo lá, mas na verdade ele foi dividido e redistribuído por toda a economia. Esse sistema não é apenas legal, ele é essencial para o funcionamento da economia moderna. No entanto, ele também tem suas consequências.
A criação de dinheiro a partir do nada pode levar ao aumento da inflação, já que há mais dinheiro circulando na economia, sem que haja um aumento correspondente na quantidade de bens e serviços disponíveis. Quando há muito dinheiro e poucos produtos, os preços tendem a subir, e o dinheiro perde seu valor. Esse ciclo afeta diretamente o poder de compra da população, especialmente os mais pobres. Os bancos, por sua vez, lucram imensamente com esse sistema. Ao criar dinheiro por meio de empréstimos e cobrar juros sobre eles, os bancos aumentam seu patrimônio de forma exponencial. Isso cria um ciclo onde os endividados pagam cada vez mais, enquanto os bancos ficam cada vez mais ricos. E o mais intrigante é que esse sistema é amplamente aceito e regulamentado em praticamente todos os países do mundo. O impacto do sistema bancário na sociedade moderna. O sistema financeiro moderno, baseado na criação de dinheiro por meio da reserva fracionária, tem um impacto profundo na vida de todos nós. A maioria das pessoas não tem consciência de como o dinheiro que circula em suas mãos foi criado ou de como o sistema financeiro afeta diretamente suas vidas. O que a princípio parece ser uma forma eficiente de organizar a economia, na verdade esconde um lado obscuro, que beneficia poucos e prejudica muitos. Quando os bancos criam dinheiro do nada e cobram juros abusivos sobre os empréstimos, eles estão essencialmente endividando a sociedade. Muitos acreditam que, ao tomar um empréstimo, estão apenas pegando emprestado dinheiro que outra pessoa depositou no banco. Mas como vimos, o dinheiro que os bancos emprestam é criado a partir de reservas mínimas. Isso significa que a maior parte do dinheiro que circula na economia é, na verdade, dívida. Cada real que você pega emprestado tem um preço que aumenta com juros, e esse ciclo de endividamento é o pilar que sustenta o lucro dos grandes bancos. Vamos dar um exemplo claro. Você faz um empréstimo de R$ 5.000 no seu banco para comprar um carro. Se os juros anuais do seu empréstimo forem de 10%, ao final de um ano, sua dívida já será de R$ 5.500. Se você não conseguir pagar, os juros continuam acumulando, e o que era um valor relativamente baixo pode em poucos anos se transformar em uma dívida impagável. Os juros cobrados pelos bancos podem variar, mas em alguns casos, como no cartão de crédito, podem ultrapassar os 400% ao ano. Isso significa que muitas pessoas ficam presas em um ciclo de dívida do qual é quase impossível sair. Além disso, o sistema de criação de dinheiro contribui diretamente para a inflação, que é o aumento geral dos preços. Quando há muito dinheiro em circulação, mas a produção de bens e serviços não cresce na mesma proporção, o valor do dinheiro diminui. Isso faz com que os preços subam. E quem mais sofre com isso são as pessoas de baixa renda, que veem seus salários perderem valor à medida que os preços dos produtos básicos aumentam. Mas o impacto do sistema bancário vai além das questões econômicas. Ele também afeta diretamente a autonomia das pessoas sobre suas finanças. Na era digital, praticamente todas as transações financeiras passam por bancos ou grandes corporações financeiras. Quer comprar algo online? É necessário um cartão de crédito. Quer pagar uma conta, uma transferência bancária. E com isso, os bancos têm um controle quase absoluto sobre o fluxo de dinheiro na economia. Nos últimos anos, alternativas como as criptomoedas surgiram como uma forma de desafiar esse monopólio financeiro. O Bitcoin, por exemplo, é uma moeda descentralizada, não controlada por governos ou instituições financeiras. Seu valor é definido pelo mercado e sua oferta é limitada, o que evita o problema da inflação desenfreada. No entanto, as criptomoedas ainda enfrentam grandes obstáculos para serem adotadas em larga escala. Muitos países têm dificuldades em regulamentar essas moedas, e grande parte da população ainda não tem acesso à tecnologia necessária para utilizá-las no dia a dia. Alternativas e soluções ao sistema financeiro atual. Diante dos problemas apresentados pelo sistema bancário tradicional, muitas pessoas estão começando a buscar alternativas que ofereçam mais transparência e menos dependência das grandes instituições financeiras. Uma das soluções mais promissoras nos últimos anos, especialmente no Brasil, é o sistema de pagamentos instantâneos, conhecido como Pix. Lançado pelo Banco Central, o Pix trouxe uma verdadeira revolução para as transações financeiras no país, permitindo que milhões de pessoas, incluindo aquelas que antes não tinham acesso a contas bancárias, realizassem pagamentos e transferências de forma rápida, segura e gratuita. O Pix foi criado com o objetivo de incluir financeiramente a população mais vulnerável, oferecendo uma alternativa aos altos custos das transferências tradicionais, como TEDs e DOCs, que muitas vezes excluem as pessoas de baixa renda. Hoje, até mesmo pequenos comerciantes podem aceitar pagamentos via Pix, o que facilita muito a movimentação financeira de pequenas empresas e trabalhadores informais. A rapidez e a simplicidade do sistema permitiram que o Brasil desse um passo à frente em termos de inclusão bancária. No entanto, apesar de sua eficácia, o Pix ainda está dentro da estrutura bancária tradicional. Embora tenha facilitado o acesso a serviços financeiros, ele não resolve o problema da criação de dinheiro a partir do nada,
nem a questão dos juros abusivos que os bancos cobram sobre empréstimos e financiamentos. Assim, muitas pessoas continuam presas ao ciclo de endividamento. Uma alternativa interessante que vem ganhando popularidade são os bancos cooperativos. Diferentemente dos bancos tradicionais, as cooperativas financeiras operam em um modelo onde os clientes são também sócios da instituição. Isso significa que, ao invés de apenas utilizarem os serviços do banco, os cooperados têm voz nas decisões da cooperativa e participam da divisão dos lucros. Esse modelo de negócio busca ser mais justo e transparente, uma vez que o objetivo não é maximizar o lucro de grandes acionistas, mas sim distribuir os ganhos entre todos os membros. Os bancos cooperativos oferecem uma série de vantagens. Em muitos casos, as taxas de juros são menores do que as dos bancos tradicionais, e há menos cobrança de tarifas sobre serviços essenciais. Além disso, os cooperados têm mais controle sobre a gestão da cooperativa, o que promove um senso de comunidade e responsabilidade financeira. Contudo, como qualquer sistema, as cooperativas também têm suas limitações. Um dos principais problemas enfrentados pelas cooperativas financeiras é a disparidade de poder entre os cooperados. Embora todos sejam sócios, aqueles que possuem maiores depósitos ou aplicam mais capital na cooperativa tendem a ter mais influência sobre as decisões da instituição. Isso pode gerar uma dinâmica semelhante à dos bancos tradicionais, onde os grandes clientes têm prioridade em relação aos pequenos. Além disso, a adesão a cooperativas financeiras ainda é limitada, representando uma pequena parcela do sistema financeiro global, segredo dos bancos. Apesar das limitações, as cooperativas são um exemplo de como é possível repensar o sistema financeiro, buscando alternativas mais justas e inclusivas. E para quem está cansado de depender de grandes instituições financeiras, outra solução é diminuir a dependência desse sistema. Reduzir a dependência do sistema bancário não é algo fácil, especialmente em um mundo tão globalizado e digitalizado como o que vivemos. No entanto, muitas pessoas têm buscado formas de minimizar sua exposição ao sistema financeiro tradicional. Investir em ativos reais, como ouro, prata e bens tangíveis, pode ser uma estratégia interessante para quem quer se proteger da volatilidade do mercado financeiro e da inflação causada pela criação desenfreada de dinheiro. Esses ativos são vistos como reservas de valor, pois mantêm seu valor intrínseco ao longo do tempo, independentemente das flutuações econômicas. Além disso, há uma crescente tendência de se adotar um estilo de vida mais sustentável e autossuficiente. Muitas pessoas estão começando a cultivar seus próprios alimentos, a reduzir suas despesas e a buscar formas de consumo mais conscientes. Isso inclui a criação de hortas caseiras, a produção de energia por meio de painéis solares e a adoção de uma economia mais circular, onde o reaproveitamento e a troca de produtos substituem o consumo desenfreado. Ao fazer isso, elas reduzem sua dependência do dinheiro e, consequentemente, do sistema financeiro como um todo. Outro ponto importante a ser considerado é a educação financeira. Grande parte da população não tem pleno conhecimento de como o sistema bancário funciona e de como ele impacta suas finanças pessoais. Ao aprender mais sobre como administrar o próprio dinheiro, evitar dívidas desnecessárias e investir de forma inteligente, as pessoas podem se proteger melhor das armadilhas do sistema bancário tradicional. Cursos de educação financeira, vídeos e materiais educativos estão cada vez mais acessíveis, e isso permite que mais pessoas tomem o controle de suas finanças. Segredo dos bancos. Embora essas alternativas sejam promissoras, elas ainda representam um desafio. Mudar hábitos financeiros, reduzir a dependência de um sistema tão enraizado e adotar novas tecnologias requer tempo, esforço e muitas vezes recursos que nem todos possuem. No entanto, o simples fato de que essas alternativas estão sendo discutidas e adotadas por um número crescente de pessoas já indica que há um movimento em direção a um futuro financeiro mais consciente e sustentável. O futuro do sistema financeiro e o poder de escolha. Chegamos a um ponto crucial da nossa análise: o futuro do sistema financeiro. Olhando para a história, fica claro que o sistema bancário tradicional, embora tenha trazido inovações importantes, está longe de ser perfeito. A criação de dinheiro do nada, a cobrança de juros abusivos e a concentração de poder nas mãos de poucos mostram que há grandes falhas que precisam ser corrigidas. O mundo está cada vez mais consciente dessas falhas, e as pessoas estão começando a questionar o papel dos bancos e a procurar por soluções mais justas e transparentes. No entanto, mudar um sistema que está tão profundamente enraizado na nossa sociedade não é uma tarefa fácil. Por mais que alternativas como o Pix, os bancos cooperativos e as criptomoedas representem passos importantes, elas ainda são complementares ao sistema tradicional, e não substitutos completos. A transformação do sistema financeiro requer uma mudança global, envolvendo tanto governos quanto cidadãos. Uma coisa é certa: o poder de escolha está em nossas mãos.
Cada decisão financeira que tomamos, cada empréstimo que pegamos, cada conta bancária que abrimos, contribui para a forma como o sistema bancário opera. Quanto mais conscientes estivermos sobre como o dinheiro é criado e controlado, mais poder teremos para moldar o futuro da economia. Um ponto essencial dessa conscientização é reconhecer que não somos apenas consumidores passivos, mas sim participantes ativos desse sistema. Temos a capacidade de exigir mudanças, buscar alternativas e adotar práticas financeiras que nos libertem das armadilhas do endividamento e da dependência dos grandes bancos. E isso começa com pequenas ações cotidianas, como optar por bancos cooperativos, investir em ativos reais ou até mesmo simplificar nosso estilo de vida. O futuro do sistema financeiro dependerá da nossa capacidade de repensar as regras do jogo. Se continuarmos a depender de um sistema baseado na criação de dívidas e na concentração de poder, corremos o risco de enfrentar crises financeiras cada vez mais graves. No entanto, se começarmos a adotar práticas mais sustentáveis, educarmos as próximas gerações sobre finanças e exigirmos mais transparência das instituições, poderemos construir um sistema mais justo e equilibrado. O que você acha? Está preparado para questionar o sistema financeiro atual e buscar alternativas que te ofereçam mais controle sobre suas finanças? Comente abaixo suas opiniões e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Juntos, podemos construir um futuro financeiro mais consciente e sustentável.